Eu acho que a gente sempre fala, tipo assim, nossa, se eu tivesse aprendido tal lição antes, se eu tivesse aprendido tal coisa antes, a minha vida teria sido muito mais fácil. E é verdade, eu concordo com isso, porque existem coisas que eu aprendi por pura força do sofrimento. Mas eu também entendi que a gente aprende as coisas que a gente precisa aprender no momento que a gente deve aprender, e tá tudo bem, não tem muito o que fazer a respeito disso. E essas coisas que a gente aprende no nosso passado, elas ajudam a gente no hoje, sabe? Elas ajudam a gente a enfrentar desafios e situações hoje. E eu acho que é isso que importa, é o que a gente tá vivendo agora. Mas como eu sou uma amiga de vocês, eu vim aqui hoje compartilhar um pouco dessas coisas que eu aprendi, que facilitam a minha vida agora e eu acho que pode facilitar a vida de vocês também. Basicamente, dando conselhos que eu gostaria de ter recebido enquanto eu estava nessas situações que eu aprendi essas coisas. A primeira delas é, e que pra mim é muito importante, é que as suas emoções são mentirosas. Nossa, Carol, mas isso não é óbvio? Sim, anjo, é óbvio pra você, mas pra mim não era na época e pra outra pessoa também pode não ser. Hoje a gente vive um tempo que, tipo assim, todo mundo fala pra gente abraçar as nossas emoções, pra gente entender os nossos sentimentos. Isso é válido, tá? Isso é muito real. A gente tem mesmo que compreender o que a gente sente, o que a gente tá passando no momento. E justamente por entender essas coisas, por entender as nossas emoções, que a gente precisa entender que muitas das vezes elas mentem pra nós. Existem pessoas que são mais racionais, existem pessoas que são mais emocionais. Eu sempre me considerei uma pessoa super racional, sabe? Eu achava que eu pensava pra caraca. Só que no final das contas, eu percebi que eu tava sendo controlada por tudo aquilo que eu sentia e nem um pouco controlada por pensamentos de fato concretos e reais. E as minhas emoções mentiam muito pra mim. Em que sentido? E percebendo que eu era uma pessoa de fato muito mais emocional, eu percebi o quanto as minhas emoções, os meus sentimentos, eles mentiam pra mim, sabe? Não que eu esteja falando isso pra você invalidar o que você sente, não é isso, pelo amor de Deus. Isso é pra você entender de fato aquilo que é real, aquilo que é concreto, problemas, pessoas e razões que são verdades, que são concretas, daquilo que são só suas emoções falando pra você. Refletindo sobre isso pra poder gravar esse vídeo, eu pensei em várias situações que eu já passei em que as minhas emoções gritavam pra mim, tipo assim, não faça isso, você está com medo, você não é capaz e que não sei o quê. Sendo que era por pura insegurança e por puro trauma que eu adquiri durante a minha vida. Só que olhando hoje pra essas situações de forma racional, eu percebo que se eu tivesse deixado as minhas emoções em controle, eu poderia ter enfrentado melhor, eu poderia ter enfrentado de fato tudo isso que eu passei, entendeu? Então, o primeiro conselho é: as suas emoções, elas mentem pra você. E se eu posso te ajudar em alguma coisa é: saiba entender os seus sentimentos e saiba entender aquilo que é verdade ou aquilo que é só o mecanismo de defesa que você construiu ao longo da sua vida, sabe? A tristeza, ela não dura para sempre, gente. O medo, ele pode ser ultrapassado, sabe? Eu falo isso por experiência própria. Você não é odiada, você não é rejeitada, entendeu? Vai dar tudo certo. Então você só precisa se acalmar e aprender a controlar aquilo que tá dentro de você. Esse é o grande ponto da questão. Outra coisa que eu aprendi, e essa sim foi uma lição muito difícil de eu entender, é que não é porque uma pessoa vacilou com você que significa necessariamente que essa pessoa é uma pessoa ruim. E eu sei que dá um ódio ouvir isso, porque a gente pensa que, caraca, aquela pessoa vacilou comigo, então ela é sim uma pessoa ruim. Mas não, às vezes aquela pessoa ela vacilou contigo por coisas da vida, entendeu? Ela ferrou com você não tem mais o que fazer a não ser sofrer, mas isso não faz daquela pessoa um vilão. E como que eu aprendi isso? Teve uma época da minha vida em que eu fui ferida por pessoas que eram, assim, que eu respeitava e eu tinha admiração e eu gostava bastante dessas pessoas. E essas pessoas me feriram. E aí eu fiquei, caraca, essa pessoa, ela é horrível. Ela é um cocô, essa pessoa ela não presta. Essa era a visão que eu tinha dessa pessoa. Só que se eu olhasse pro que os outros ao redor pensavam daquele ser humanozinho ali, ela não era uma pessoa ruim de fato. Ela tinha vacilado comigo, mas com os outros, ela era um amor. E essa é a grande questão. Não é só porque alguém foi ferrado contigo que significa que alguém vai ser ferrado com outra pessoa. Não é só porque eu tenho um relacionamento ruim com certo alguém que esse certo alguém vai ter um relacionamento ruim com todo mundo. Não é só porque a visão que você tem dessa pessoa é a visão de alguém que não tem consideração, não tem respeito, que significa que seja a visão que todo mundo tem sobre ela, sabe? Então ela pode ser vilã na sua história, mas ela não é vilã na história de todo mundo. Isso pra mim foi muito difícil de aprender, porque eu pensava, caraca, como pode alguém que me ferrou tanto, alguém que me fez tanto mal, é tão bem visto, sabe? É tão querido por outros. E não tem muito o que a gente fazer, não tem muito o que a gente mudar nessas situações. A gente só precisa aprender que você é responsável por superar as situações que aparecem na sua vida. Isso parece papo de coach, mas é experiências próprias, sabe?
Às vezes a gente fica esperando que uma justiça apareça, que essa pessoa vem te pedir perdão, que essa pessoa vem te pedir desculpa, só que não vai rolar, porque às vezes nem ela mesma sabe que ela vacilou contigo. E assim, se eu posso te dar um conselho, siga em frente, sabe? Siga em frente, perdoe a pessoa, se cure e siga em frente. Porque ela pode ter sido um vilão pra você, mas ela não vai ser um vilão pra todo mundo. Ela pode ter sido uma pessoa que vacilou com você, mas ela necessariamente pode não ser uma pessoa ruim. Ela pode ser alguém que de fato só errou contigo. E aí, tu tem que seguir teu baile, entendeu? Não tem muito o que fazer, sabe? Outra grande lição que eu aprendi, não muito tempo atrás, na verdade, é dessa lista. Dessa lista talvez seja a lição que eu aprendi mais recentemente, que é você tem o direito de mudar. Nos últimos tempos eu sinto que eu mudei muito, eu sinto que várias coisas que eu considerava certas eu já não considero mais, várias coisas que eu achava que era definitivo na minha vida não é mais, e tá tudo bem. Eu mudei coisas na minha vida, na minha personalidade que eu considerava essenciais, sabe? Mas que hoje em dia, tipo assim, elas não significam basicamente nada. E essa mudança no início, ela me deixou meio apreensiva, porque eu fiquei com muito medo de eu ficar perdida e de eu não saber quem eu era, sabe? Eu fiquei com medo de eu não me reconhecer mais. Porém, eu entendi que as mudanças elas são necessárias e que eu posso mudar se eu achar que é o melhor pra mim. E isso eu acho que em várias áreas da sua vida, sabe? Seja em algo que você acreditava que era o que você queria muito, mas talvez não seja mais. Seja em relações que você acreditava que eram essenciais pra sua vida, mas não é mais. Isso não significa que você precisa sair descartando tudo e todos. Não. Você precisa olhar pra sua vida e entender aquilo que você realmente quer e aquilo que você sente que você já não quer mais e que você precisa mudar. Você tem o direito de mudar, sabe? Você pode mudar se você quiser. Você não precisa ficar alimentando coisas que já não fazem mais parte de você. Tipo assim, pode ser as coisas mais triviais possível. Tipo, eu não gosto de romance. Não gosto de ler livros de romance. Mas, poxa, eu quero um livro de romance. Eu não uso rosa. Mas agora eu quero passar a usar rosa. Eu não escuto música brasileira. Mas eu vou passar a escutar música brasileira, sabe? O que é estranho se você é brasileiro e você não escuta música brasileira, mas tudo bem. Pode ser as coisas mais triviais, as coisas mais profundas, tipo carreira, faculdade, entre outros. A questão é que você tem o direito de mudar. Se você já não se encaixa mais naquilo que você considerava que era o certo pra você, você pode mudar. E aprender isso me libertou de várias coisas que eu pensava, me libertou de várias amarras que eu tinha comigo mesma, sabe? Sobre querer ser tal coisa porque eu sou isso, e se eu não for mais isso, quem eu vou ser? Não. Se eu não for mais isso, eu posso ser outras milhões de Caróis e aí por aí vai, sabe? A questão é que eu posso mudar quantas vezes eu quiser, e isso me ajudou e eu acho que pode ajudar você também. A última coisa disso tudo, e que ela é meio bittersweet, tipo assim, ela é meio agridoce, sabe? É que o ninguém se importa é tanto bom quanto ruim. Quando a gente aprende que ninguém se importa com o que a gente faz, que ninguém tá nem aí pra gente, isso é libertador. Eu sei porque essa foi uma das razões de eu fazer o canal, por exemplo, porque eu pensei, cara, ninguém tá nem aí pra mim. Se eu fizer um canal, se eu não fizer, se flopar, se der certo, ninguém tá nem aí. A única pessoa que tem que se importar comigo sou eu, e se mais ninguém se importa, tá tudo bem. E isso é ótimo, tipo assim, isso é libertador, fato. Mas tem um lado que, pelo menos pra mim, é uma coisa que pega muito, que é o ninguém se importa também pode ser ruim. Porque pra mim, às vezes, quando eu achava que ninguém se importava comigo, eu pensava, caraca, então eu não tenho valor, então eu não sou importante pra ninguém, porque ninguém tá nem aí pro que eu tô fazendo. E esses sentimentos, eles afloram, pelo menos em mim, eu não sei se você que está vendo esse vídeo aflora, mas saiba que, se com você é a mesma coisa, não entra nessa pira, sabe? Você é importante, as pessoas gostam de você, as pessoas te amam, as pessoas se importam contigo. O ninguém se importa no sentido de que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode, sei lá, mudar de faculdade, você pode escolher outra carreira, você pode comprar 10 livros, você pode vender 10 livros, você pode, entendeu? Ninguém se importa. Você pode tirar a foto em público, você pode gravar o seu vídeo no meio da rua que ninguém vai estar nem aí. Esse é o sentido do ninguém se importa, sabe? Mas pra mim que tenho esses tipos de sentimentos, entender que o ninguém se importa tanto ruim quanto bom, me ajudou a colocar as coisas no lugar, sabe? Me ajudou a compreender melhor que o ninguém se importa não está associado ao meu valor, mas sim às atitudes e as coisas que eu quero fazer da minha vida. Isso me ajudou. Eu não sei se faz sentido isso, principalmente essa parte, eu não sei se ela faz muito sentido, mas pra mim ela faz e eu acho que em algum ponto ela pode estar certa, sabe? E tudo isso aqui que eu falei não é uma verdade universal. Todas essas coisas aqui, esses conselhos que eu disse, eles não são verdades concretas que você vai seguir à risca, porque nem eu sigo à risca tudo isso aqui que eu falei. Essas 4 lições que eu aprendi nem sempre
sempre eu paro pra pensar de fato nelas quando eu tô em situações que exigem que eu pense nelas. Mas são entendimentos que me ajudaram a seguir em frente em certas situações na minha vida. Tudo isso aqui é baseado em coisas que eu mesma vivi, sabe? E entender que ninguém se importa é tão ruim quanto bom, entender que nem todo mundo que vacila comigo é um vilão, entender que as minhas emoções mentem pra mim, elas me ajudaram a hoje eu entender as coisas de forma mais madura, sabe? A hoje eu olhar para o outro de forma mais madura e olhar pra mim também de forma mais madura, com carinho, com respeito. Fora que isso aqui, tudo que eu falei, eu posso chegar semana que vem e virar e falar, gente, eu menti, sabe? Eu tava errada. Me perdoe, entendeu? As coisas elas mudam, as coisas elas evoluem, eu evoluí, eu posso pensar isso aqui hoje, mas amanhã eu posso não pensar. Mas, de qualquer forma, são entendimentos que me ajudaram a seguir com a minha vida. Em certas situações as quais eu passei, que foram difíceis, eu aprendi isso e eu gostaria que eu tivesse aprendido antes, mas infelizmente não aprendi. De qualquer forma, como eu falei, como uma amiga, eu vim aqui dar esses conselhos pra vocês. Se vocês reflitam nisso, se não quiserem refletir, também não reflitam. De qualquer forma, está passado o recado. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like aqui, inscreva nesse canal, me siga nas outras redes sociais. Eu tô tentando aparecer mais, por exemplo, no Instagram. Mas é isso, esse foi o vídeo dessa semana. Obrigado por vocês que viram até aqui. É isso, gente, um beijo e tchau.